Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar de flexibilidade psicológica. Flexibilidade psicológica, Janaína, o que é isso, né? Flexibilidade mental, né? Emocional, mas o que é essa questão da flexibilidade psicológica? Sucintamente, em termos de conceito, assim, essa capacidade que a pessoa tem ou pode desenvolver de lidar com os seus pensamentos, sentimentos e emoções. E ter essa articulação, né? Esse campo de manobra dentro das questões do que pensa, do que sente e como se comporta. Pensar sempre que isso é possível, né? De a gente transitar, abrir o campo de variáveis, como eu falo, né? Dentro do que a gente pensa, do que a gente sente e de como a gente está se comportando. Ou seja, eu posso me comportar de outra maneira em relação a isso? Eu posso pensar de outra forma em relação a tal coisa? Se vocês forem buscar esse termo, vocês vão achar pouca coisa escrita sobre isso, de fato. Eu venho desenvolvendo esse tema, venho estudando bastante sobre isso, escrevendo, vai estar no meu blog em breve esse assunto também, falando um pouco. Aí a pergunta, né, básica, assim, o que é necessário, Janaína, para eu desenvolver a minha flexibilidade psicológica? A primeira coisa é se conhecer. A primeira coisa é saber exatamente como que eu funciono, quais são os meus pensamentos, como é que eu tenho reagido diante das coisas, quais são as emoções que se disparam em mim, em determinadas situações, com determinadas pessoas, e como eu tenho me comportado, né? Como que eu já fui, como que eu sou agora, como é a minha história. Outro ponto que é fundamental, que eu vou aprofundar um pouquinho daqui a pouco, sobre saber qual é o meu mindset. Eu falo muito sobre mindset, vocês sabem, então tem vídeos falando de conceito, eu não vou entrar nessa questão do conceito e dos tipos de mindset, mas essa questão de assim, qual mindset predomina em mim, né? Um mindset mais fixo ou um mindset mais de crescimento? Para termos flexibilidade psicológica, precisamos ter um mindset de crescimento. E o outro ponto é conhecer e saber lidar com o nosso processo emocional. Porque a emoção nos pega, gente. É aonde o bicho pega. Né? Ou a gente é emocional demais, ou a gente está ali, né, deixando obscuro, não querendo mexer nas nossas emoções, o que também não funciona, certo? Então isso nos impede de ter mais esse jogo de cintura, mais essa flexibilidade psicológica. Falando um pouquinho de mindset, o que é, né? É a nossa mentalidade. Nossa atitude mental em relação à vida, né? As diferentes situações, como que eu encaro, as diferentes pessoas que passam pela nossa vida, ou que passaram, né? Como que eu lido com isso tudo, né? E os nossos diferentes sentimentos, porque nós temos sentimentos num dia, a gente pode ter raiva, alegria, nojo. Então, como que eu lido com isso, né? De repente eu tô chateada de manhã e aquilo fica o dia todo, porque eu não tenho essa flexibilidade psicológica. Eu não consigo, então eu vou lá, 10 horas da noite, aconteceu um fato de manhã e eu ainda tô naquele padrão. Tá dando para entender, gente? Assim, depois qualquer coisa interajam, perguntem que eu entro mais nesse assunto. Claro que o vídeo ele é mais sucinto aí. Pra gente transitar pelas nossas emoções, eu preciso também equilibrar a questão emocional com o processo racional, né? O pensamento. Então, assim, eu tenho lá um padrão de mindset que é predominantemente fixo ou predominantemente de crescimento. Isso vai me gerar algumas crenças, alguns padrões de pensamento que vão me levar a algum padrão emocional, que vão me levar a atitudes, comportamentos, né? Coisas no dia a dia, coisas práticas. Então, eu preciso saber meu mindset e eu preciso saber qual é o meu padrão de pensamento. E eu preciso aprender a equilibrar a emoção com a razão. Né? Então, as pessoas dizem, não, ser racional é muito importante. Sejamos mais racionais e menos emocionais. Não. É o equilíbrio das duas coisas, tá? Eu gosto de usar uma metáfora que é a água, para falar de flexibilidade psicológica. Vamos pensar assim, a gente coloca a água dentro de um recipiente que ele tem várias divisões, assim. Se a gente colocar água assim, e tem aquelas divisões, se a gente colocar água por cima, ela vai esparramar. Se essas divisões tiverem alguma interligação, né, acessos, a água vai transitar, né? Lá no ambiente mesmo, né? Lá onde a gente está, a água vem, ela vai entrar por todos os campos, todos os cantinhos, por todos os nichos, a água vai entrar. E ela vai ali permeando e tal. Então, a flexibilidade psicológica, ela tem relação com isso, assim. Que a gente consiga transitar por todas as variáveis, como eu falei, por todos esses espaços, mas que a gente consiga ter um processo racional também, né? De aprendizado, de cognição, de entender as coisas com clareza, para a gente conseguir dar um limite para esses pensamentos, para esses... como a água, eu preciso delimitar, né? Até onde eu quero que a água vá, senão ela vai me invadir, vai me inundar tudo. E muitas vezes isso acontece com o processo racional ou com o processo emocional.
Então não podemos deixar inundar a nossa racionalidade e deixar inundar de emoção, né? Para que a gente tenha comportamentos mais adequados, né? Mais adaptados à nossa realidade, à nossa convivência com as pessoas e tudo mais. Então, juntar as duas é como dar esse limite para a água. Mas num primeiro momento, qual é o convite que eu faço? Vamos abrir as possibilidades. Vamos deixar com a água que as coisas se expandam um pouco e que a gente consiga ver onde que a gente tem que começar a ajustar. Então, essa maleabilidade, essa flexibilidade, essa condição de assim, vamos abrir e vamos ver o que alguém está me falando alguma coisa, o que essa pessoa está querendo dizer. E aí sim eu vou estabelecer coerentemente os limites necessários para que então, olha, é até aqui, você pode ir comigo, é até aqui, eu vou com você, tal situação eu permito para mim, tal situação eu não permito para mim, e por isso que é tão importante a gente se conhecer, para a gente saber quais são as coisas que são importantes para a gente mesmo, né, e que nos fazem bem. É muito importante, né, até para finalizar, a gente não confundir flexibilidade psicológica com excesso de indulgência. Sabe? Aquelas pessoas que perdoam tudo, que tudo ok, que... Não, né? Não, deixa fluir, né? A psicóloga falou lá no vídeo no YouTube, não, deixa fluir, que nem a água e tal. Não, disso que eu tô falando. A gente precisa ter um processo racional e ver quais são os limites. Qual o meu limite, qual o limite do outro, até onde eu vou e até onde o outro vai comigo. Certo? Então, excesso de perdoamento, excesso de flexibilidade nesse sentido, a ser indulgente, né, não vai ajudar. Então, a gente tem que cuidar também esse meio termo aí. Mas acho que é um bom assunto para pesquisar e para pensar sobre, e eu fico muito aberta para trazerem, para a gente construir essa ideia juntos, né, construir mais informação sobre isso, né, e porque é um tema de pesquisa para mim e eu tenho visto cada vez mais a necessidade das pessoas serem mais flexíveis psicologicamente e que isso ajuda a vida delas. Para finalizar, assim, estamos numa correria, processo, a questão é resultado, vamos prestar mais atenção no P, que eu digo que é o processo, aproveitar mais o momento, estar mais no aqui e agora, e algumas dicas que eu dou para flexibilidade psicológica, gente, algumas técnicas que eu digo é assim, ó, façam algum exercício de meditação, façam yoga, pilates ajuda muito, o mindfulness, né, ele ajuda por quê? Porque nós precisamos concentrar mais no aqui e agora, né? Isso nos dá mais condições de pensar sobre as variáveis. A gente vai lá direto no R, que é o resultado. Eu quero trazer resultado, eu quero ser alguém, preciso trazer respostas e esqueço de viver o momento presente. Então, flexibilidade psicológica, a dica que eu dou é: tenham mais paciência para poder pensar sobre as coisas. Não vai acontecer nenhuma catástrofe. Pensem com calma, calculem como vocês estão lidando com a vida de vocês. Né? E isso exige que a gente medite mais, que a gente relaxe um pouco mais para ter essa tolerância, essa capacidade de enxergar de diversas formas a mesma coisa, ok? Se inscreva no meu canal, compartilhe, tá? E estou aí para a gente trocar mais coisas nos próximos vídeos e vamos em frente. Um grande abraço a todos!